Glória a Jesus. Como a pastora falou, eu sou líder da Célula Florescer e tem sido um grande desafio, mas também um grande privilégio. Porque quando a gente olha como as coisas começaram, na verdade, a gente precisa ser grato ao Senhor. Não está ainda onde nós gostaríamos que estivesse, mas há uma gratidão no meu coração por até aqui o Senhor ter nos ajudado, amém? E eu quero que você também seja motivado por essa gratidão. Talvez você entrou aqui essa noite e não está onde você gostaria de estar, mas você já deu alguns passos em direção ao teu propósito. E o Senhor vai hoje te motivar mais um pouco, te direcionar, amém? Glória a Deus. Peço que vocês abram a Bíblia lá no livro de Gênesis 12. Versículo 1. O título diz: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente conhece esse personagem. Abraão, ele obedeceu o chamado de Deus na vida dele. Ele obedeceu a missão que Deus colocou para que ele cumprisse. E por isso ele abriu um caminho aí, para que nós conhecêssemos o nosso Salvador, Jesus. E aí, quando eu olho para Abraão e vejo que o propósito de Deus era um propósito de formar um povo que amasse a Deus, e hoje nós estamos no mesmo caminho, isso me motiva. Eu olho para Abraão e eu olho para ele como uma referência de alguém que deu um primeiro passo. E quando a gente vê toda a história acontecendo, a gente entende que quando nós damos esse primeiro passo, as coisas simplesmente acontecem. E eu escrevi algo, eu falei: Senhor, essa palavra ela é tão conhecida, E a gente conhece a história. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio do teu convívio, do que você conhece, sai dos hábitos que você, convive no meio, sai, deixa isso de lado, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o Senhor não deu todas as diretrizes, porque obedecer a Deus tem como princípio confiar nele. É isso que acontece quando nós obedecemos, nós confiamos. No caso de Abraão, ele foi levado, a olhar para um desconhecido, para um lugar desconhecido, onde ele não sabia onde ia chegar, onde ele não sabia o que tinha no meio do caminho. E imagino eu que Abraão deve ter olhado e pensado, A Bíblia não fala, mas em alguns momentos, porque existe uma compreensão, quando nós recebemos algo, nós temos uma compreensão e ela tem etapas, E Abraão deve ter feito esse trabalho na mente dele. Mas o que será? E para onde eu irei? O que será que vai acontecer? Parece que é tão grande isso que Deus está me falando, mas eu preciso atender. E eu escrevi sobre o ouvir. Foi isso que Deus falou comigo. Nós temos muita dificuldade em aprender a ouvir o Senhor. E semana passada a mensagem que foi falada, que foi pregada também, ela falava de atender a um direcionamento.
Só que Deus já havia colocado essa palavra no meu coração antes, e quando eu ouvi, eu disse: Senhor, o Senhor vai falar de novo isso, porque eu não vou mexer nisso. Talvez eu não saiba, né? Talvez o Senhor vai levar para um outro campo, eu não sei, mas é essa palavra que o Senhor assentou no meu coração. Sobre o propósito, o chamado dele, essa obediência em atender isso. Porque isso tem sido a nossa maior dificuldade. A gente tem visto isso acontecer no nosso meio, no meio da igreja do Senhor. Por que o evangelho ele não está de uma maneira tão mais explosiva? Talvez ele poderia estar mais, mas porque talvez nós não estejamos, ou alguns de nós não estejamos atendendo o chamado. E atender o chamado, ele tem primeiros passos, ele tem segundo passo, e ele é um pouquinho a cada dia. E Abraão, ele atendeu esse chamado. E a primeira coisa que eu entendi é que Abraão ouviu. Quando ouvimos a voz de Deus, nós abrimos uma porta para a fé. Você sabe identificar a voz de Deus? A voz de Deus, ela é diferente. Ela é uma voz que traz segurança. Ela é uma voz que traz confiança. Ela é uma voz tranquila e ela não é uma voz que te faz entrar em desespero. Porque como um pai pega um filho para cuidar e vai ensiná-lo a algo que ele não está acostumado a fazer, ele traz uma voz mansa, uma voz de cuidado. Olha, você vai que você vai conseguir. O filho nunca foi à padaria sozinho, de repente ele vai a primeira vez e aquele ensino, aquela forma é uma maneira diferente, onde aquela criança ela vai se sentir segura e vai conseguir ultrapassar aquele grande desafio que ela nunca fez. O Senhor chamou Abraão. E essa porta que se abre quando ele ouviu, porque a gente conhece a história, e Abraão, ele sai e atende o chamado do Senhor. Ele vai em direção àquilo que o Senhor falou com ele. Ele pegou tudo que ele tinha, a esposa, ele pegou as coisas que ele construiu. Ele saiu de uma cidade que ela acreditava, em vários deuses. Elas não conheciam, elas conheciam vários deuses politeístas, E Deus estava chamando Abraão para levar e para fazer ser conhecido um povo que acreditava em um só Deus. E ele atendeu. Pegou sua esposa, pegou seu sobrinho, ele pegou suas riquezas porque ele estava bem, ele não era alguém que precisasse, abandonar ou precisasse, de alguma coisa material. Ele simplesmente obedeceu. E essa porta que abriu e que abre na nossa vida, através de ouvirmos a voz de Deus, que é a fé, porque a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra. Abraão ouviu a palavra de Deus, ele ouviu um direcionamento, uma direção, um comando. E nós entendemos que nós nascemos, nós somos criados, nós somos ensinados. E o que acontece? A gente é direcionado, a gente é comandado, por pessoas, por pais, por avós, por pessoas que estão responsáveis por nós. E muitas vezes essa forma vem como um recurso de sobrevivência, Esse ensino, a gente passa a ser de uma forma porque fomos ensinados assim. A gente passa a fazer de um jeito porque fomos direcionados assim. Já viu aqueles casos, de pais, que falam assim: meu filho, quando alguém o filho chega reclamando e o pai vai direcionar, vai dar ali para ele um direcionamento. Fala: olha, se alguém te bater, você não leva desaforo para casa, dá nele também. A gente conhece, porque a gente não quer que o nosso filho sofra. Então a gente, às vezes, alguns pais dão esse direcionamento.
é uma forma de ensinar, que ele aprendeu e que ele está reproduzindo isso em alguém. E alguém vai reproduzir, porque foi assim que aprendeu. E porque muitas pessoas têm dificuldades de atender a uma ordem, a um comando, a uma direção. Por que às vezes é tão difícil atender? Porque Abraão, ele atendeu esse chamado. Se ele teve alguns questionamentos, a Bíblia não vai dizer nesse texto, mas eu acredito que na mente dele possa ter tido muitas perguntas. Ele não conhecia ninguém. O que ia acontecer quando ele chegasse lá? Onde ele ia ficar? Onde ele ia estar com a família dele? E Deus fez uma promessa para ele muito estranha, né? Porque a promessa que Deus fez para ele é que dele, né, nasceria, ou dele seria feita uma grande nação a partir dele. E isso é estranho porque eles eram idosos, a esposa e ele, e não tinha condições disso acontecer. Você já parou para pensar? Se colocar numa situação dessa? Será que a gente conseguiria, dentro de uma condição como a de Abraão, a gente conseguiria atender esse chamado, confiar em Deus, tendo hoje a mente, o mundo que nós vivemos aqui? É algo muito difícil, mas que Deus conduziu e levou ele a viver esse extraordinário. E eu fiz uma pergunta: por que será que é tão difícil a gente atender um chamado? Atender um chamado não é algo fácil, porque isso vai mexer com toda a tua estrutura e vai mexer com quem você é. Você vai precisar desaprender o que você sabe para entender e aprender aquilo que Deus quer que você faça. E isso não é fácil, porque entra em contato com tudo aquilo que aprendemos ao longo da nossa vida. E às vezes a gente simplesmente diz não está preparado para aquilo. Por quê? Porque nós encontramos essas dificuldades dentro de nós. Porque é algo grande? Sim, é algo muito grande. A expansão do Evangelho é algo muito grande. Deus nos chama para isso, para expandir tudo aquilo que um dia começou lá atrás. Um dia alguém começou, um dia Abraão começou, e um dia Jesus veio através do começo, desse começo. E aí isso chegou a nós, a salvação chegou a nós, e agora a gente precisa continuar. E a gente está no mesmo posicionamento de Abraão, não talvez no mesmo, mas em algumas condições parecidas, porque o Senhor tem chamado a gente, tem chamado você que pela primeira vez de repente entrou aqui, porque senão você não estaria aqui, ou você que já veio 2, 3 vezes, ou você que está aqui, mas ainda está meio perdido, não se sente ainda capaz, não se sente ainda pronto para poder continuar esse legado. E Deus me fez nessa passagem, foi isso que gerou no meu coração. Eu lembrei de algo que acontecia na minha infância, porque eu via minha mãe sempre, ela não era evangélica, depois ela se converteu, e nós íamos para a igreja, e eu sempre via minha mãe em casa. Minha mãe fazia músicas, né? E minha mãe não tinha conhecimento, minha mãe não tinha uma cultura, nada disso. E eu estava no meu quarto, eu estava no meu momento com Deus, eu falei: Senhor, conversando com Deus algumas coisas sobre mim, e Deus me fez lembrar que a minha mãe, ela aparentemente parecia querer algo mais de Deus, algo maior. Só que minha mãe não tinha muitos conhecimentos, era uma pessoa muito leiga mesmo, não sabia escrever o nome dela só. E eu via ela em casa fazendo as coisas com um soquete na mão, colher de pau, cantando, e ela fazia músicas, né? Ela fazia letras de música e cantava, fazendo as coisas. E um dia ela teve uma oportunidade, e aí ela foi cantar, e ela ensaiou com um tecladista,
Foi a única vez que minha mãe cantou na igreja. E minha mãe foi levar uma música dela. Só que a música era até pequena, mas ela repetiu 3 vezes. E o rapaz dava o final e ela não terminava. E ela continuava e começava de novo. Sinceramente, eu não conheço Jesus, mas eu conheço Jesus pela fé. E até hoje alguns lembram, porque ela repetiu muito. E eu lembrei, e falaram até assim, não vão dar mais oportunidade para ela. Eu falei, mas ela já se bastou nessa. Já cantou para 3 vezes. Talvez ela soubesse, ou ela pensasse, né? Eu não vou vir aqui de novo, ninguém vai me dar oportunidade de novo. Se ela se sentisse incapaz também. Mas o que eu percebi é que Deus, Ele usa tudo, tá, gente? Tudo. E Deus falou algo assim no meu coração. E hoje eu ministro louvor, hoje eu canto louvores. Hoje eu tenho essa oportunidade que ela não teve. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, mas ela queria estar no altar, ela queria estar fazendo isso. E o Senhor ministrou ao meu coração, Ele disse, isso foi gerado, você foi gerada naquele tempo. E ela tinha outros filhos, a gente tinha outros irmãos, e eu pensei, ela deve ter gerado isso nos outros irmãos, nos filhos. E aí a gente olha para Abraão, e quando a gente lê o capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11, a gente vê o pai de Abraão. O texto vai dizer que ele saiu para chegar a Canaã, mas ele parou no meio do caminho. E Deus me fez enxergar que muitas vezes um desejo surge no coração de alguém e a pessoa sai em direção, mas chega no momento que ela é chamada ao propósito e ela encontra essas coisas dentro dela que às vezes fazem ela parar. Esses, pensamentos que vêm sobre ela mesma e que às vezes ela se vê impossibilitadas de continuar aquilo. E eu não sei o que aconteceu na vida da minha mãe, para que ela parasse, mas para que ela parasse não, para que ela não avançasse mais, talvez fosse também pelo conhecimento que ela não tinha, enfim. Mas eu sei que ela gerou filhos. E Deus, Ele não termina algo porque não foi concretizado em alguém. Ele sempre vai levantar uma nova geração. Ele sempre vai levantar alguém que vem depois. Ele sempre vai levantar alguém para continuar e para concluir essa obra. Eu vejo hoje, na minha família, a minha irmã também tentou. A minha irmã também fazia músicas. A minha irmã também cantava com bandas. Mas a minha irmã não exerceu o ministério da forma que deveria, ou da forma que Deus estava chamando para fazer. E ela parou também. E hoje ela tem uma filha que louva e que está começando, depois de muitos anos fora do Evangelho, a voltar a fazer aquilo que um dia foi gerado lá no coração da minha mãe. Porque Deus vai levantando até que seja cumprido tudo aquilo que Ele prometeu um dia. E eu faço uma pergunta para você. O que Deus tem gerado no seu coração? Porque Ele já gerou em mim muitas coisas. Muitas coisas maravilhosas que eu olho e falo, meu Deus, isso não vai talvez acontecer em mim. Porque parece ser grande demais e demorado demais. Então, dá uma impressão, que não, talvez isso não vai acontecer. Mas eu sei que eu estou caminhando. E que se porventura eu parar, que não é para acontecer, as coisas que Deus tem na minha vida vai continuar, porque tem uma descendência, tem alguém depois de mim. Tem alguém que começou por você antes. Se você olhar para trás, de repente você vai ver assim, mas não, eu fui a primeira pessoa que veio para o Evangelho, então Deus começou com você. Se ninguém nunca da tua família, ninguém nunca se interessou ou era de outra religião, Deus está chamando você. Deus está te chamando para se levantar e atender esse chamado.
porque esse chamado é precioso demais para a gente deixar banalizado. Abraão ouviu esse chamado, porque de alguma forma isso já tinha sido gerado. Ele ouviu, ele conhecia, e ele atendeu. Eu compartilhei isso porque foi algo tão forte que eu vivi nesse dia, nessa semana que passou, que Deus me fez entender. E Deus falava assim: você, a sua mãe, teve o desejo, era assim a frase, de ministrar no altar. Era isso que Deus falava comigo. A sua mãe teve o desejo. Ela desejou. Ela não conseguiu, ela não chegou, talvez pela idade, não sei o porquê. Se ela parou de desejar isso, e ela desejou. E quando nós desejamos algo, nós pais, né, somos assim, que nós não conseguimos, nós temos a tendência, né, querer que os nossos filhos façam isso. E os desejos de Deus, eles são muito maiores do que sonhos terrenos, né? Alguém que não conseguiu ir para a marinha, alguém que não conseguiu ser um advogado, então pega o seu filho, você vai ser, e aí começa aquela opressão. Não é isso. É algo que vem do coração de Deus, que veio de alguém que orou por você, veio de alguém que gastou noite de sono para orar pela tua vida. E Deus está chamando a gente ao entendimento de posicionamento, porque atender ao chamado de Deus não é simplesmente atender vir à igreja, atender estar aqui, participar dos cultos. Não é isso. Atender ao chamado, Deus coloca pessoas para te direcionar, e você entende como ser a palavra de Deus. Porque lá no fundo há um desejo. Todos nós temos o desejo de realizar, né? De realizar algo, de colocar a nossa marca ali, que não é a nossa, é a de Cristo. Porque nós carregamos a marca que é a marca de Cristo. Então não é nós, mas Ele vai usar a gente para poder ir lá e marcar alguém, marcar uma família, marcar pessoas com a marca dele. E eu vi algumas dificuldades que atrapalham a nossa compreensão nessa hora em que Deus chega e fala, gera no seu coração. Eu achei engraçado porque quando eu tive esse encontro com o passado, de algo que eu não vivi, que eu não ouvi, foi algo maravilhoso, porque eu lembrei de mim quando eu entrei na igreja. Quando eu entrei a primeira vez, né? Algumas vezes eu tinha ido, mas eu não tinha, estava criada no evangelho, mas tinha dado uma distraída. E quando eu entro novamente, eu avisto o Ministério de Louvor cantando e ele me convida. Foi algo tremendo, porque eu lembro da frase até hoje. Eu disse, é lá que eu quero ir. E pode ser uma coisa boba, né? Mas Deus estava me chamando para algo maior. Mas que eu também não sabia. Eu só sabia que aquilo me completava, aquilo me chamava. E ao longo do tempo, né, alguns tempos depois isso aconteceu. É por isso que eu linkei isso, do desejo que Deus um dia e com aquilo que Deus falou também. E aí algumas dificuldades encontramos pelo caminho da nossa mente. E essas são uma delas. Algumas dificuldades que nós encontramos na nossa compreensão para entender isso. É porque nós estamos presos na nossa cultura, no nosso sistema da forma de pensar, né? Na forma que a gente se comporta, ou a forma que a gente aprendeu a se comportar. Isso é uma grande dificuldade, porque a gente tem dificuldade de abandonar isso para poder viver algo diferente, né? Existem famílias que, por exemplo, aos domingos fazem algumas coisas diferentes. E já tem aquilo por hábito. E aí, você vem para o evangelho, Deus começa a falar com você que Ele quer algo com você diferente, que Ele quer te trazer para perto.
E aí você precisa se desvencilhar disso, né? Porque agora você precisa seguir e aprender a conviver de uma maneira que você vai atender esse chamado, porque senão você não vai conseguir mais. Então isso é cultura, é forma de viver que nós aprendemos, né? Tem pessoas que falam, por exemplo, não, sábado é o dia de fazer tal coisa. E aí você é chamado para algo, e aí acontece justamente algo que é no sábado, e depende da sua resposta, depende de você avançar, depende de você ir. Só que você tem uma cultura de vida. E isso impede você. Então, esses hábitos, essas coisas que nos atrapalham, a gente precisa rever isso. Rever isso, porque nada pode estar no meio do nosso caminho. Nada pode tirar o nosso tudo. Porque se há alguma coisa que nós precisamos entender, é que o Senhor, Ele é tudo para nós. E quando Ele te chama, Ele não quer te dar pouco, ou Ele não quer fazer você trilhar pouco, Ele quer te dar tudo que você precisa. E você fica preso, e às vezes a gente fica preso na questão familiar, da forma que fomos criados, porque aqui em casa é assim, porque aqui em casa é desse jeito, porque eu não aceito isso, porque eu não faço desse jeito, né? Talvez a cultura seja uma cultura de violência e Deus está te chamando para algo, mas você não se sente tão capaz. Porque você olha para a tua vida e fala, meu Deus do céu, como que eu vou conduzir isso? Eu não consigo sair daqui dessa situação. Eu não consigo ser diferente. E Deus tem para nós uma chamada de uma nova vida, de uma nova história, de um novo começo, onde a gente entende que precisa deixar de lado, né, aquilo que te embaraça, aquilo que não presta mais para seguir com você. Não é a tua família, tá? É a forma, é os comportamentos, é aquilo que vão exigir de você, talvez. Mas se você entender como Abraão entendeu, deixa, sai. Sabe por quê? Porque às vezes a gente precisa sair de perto mesmo das coisas que atrapalham, porque senão você não consegue se concentrar naquilo que você, ou no lugar que você precisa ir. Isso atrapalha. Então, quando a gente fala da família, não é você sair da tua família, largar, abandonar, não. Né? É o sentido de você entender que aquilo dali, aquela forma não funciona mais dentro daquilo que Deus está te chamando para fazer, é diferente. Também, a gente às vezes está preso nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos. E aí vem aquelas mentirinhas, né? Que a gente, vez por outra, consegue identificar, mas algumas vezes a gente não identifica, muitos não identificam e acabam não avançando no propósito, no chamado, por causa dessas mentiras. Essas mentiras que dizem que, né, você é pequeno demais para algo tão grande. Mas essa mentira, ela vem bem negativa, essa palavra ela vem bem negativa no teu ouvido, porque você é pequeno mesmo, eu também. Mas quem nos faz grande não é a nossa natureza. Quem nos faz capacitados não somos nós, é o Senhor. E se essa mentira vier te induzir, levar você a entender, a pensar que, sabe, pregar, isso não é para mim. Que? Subir o morro, São Simão, isso não é para mim. Né? Aqui é um contexto mais... maioria, né? A maioria moram por aqui, então não tem tanto esse problema, né? Mas alguém que não mora aqui tem dificuldade de adentrar, de subir, tem medo. E dizer, né? Trabalhar esse medo dentro da nossa cabeça, ou essa incapacidade de falar não, aquelas pessoas, elas vivem uma vida muito diferente da sua. Você nunca vai ter nada para elas, porque você não viveu nada do que elas estão vivendo. Você não consegue imaginar o que elas estão vivendo, porque você não sabe nada. Você nunca passou por uma coisa daquela. E eu lembro de um texto de Timóteo, Paulo falando a Timóteo, né?
que era para ele ter respeito aos mais velhos, mas que era para ele falar a verdade. Ele não deixar que aquele momento que Timóteo vivia, de incapacidade, de se achar pequeno demais, construísse nele, né, um valor errado. Porque ele estava ali diante de outras pessoas mais velhas, pessoas que tinham diferentes vidas, que viveram mais coisas do que ele, e ele ainda assim teria que ser alguém que estava ali direcionando. Nós passamos por isso, não é verdade? Nas células, temos pessoas mais velhas, temos pessoas que viveram coisas diferentes de nós, temos pessoas que, quando você para ouvir a história, você fica de boca aberta, porque você olha para essa pessoa, você não imagina. Mas quando essa pessoa descreve como foi a sua infância, como foi a sua vida, você fala, meu Deus, a minha infância foi tão diferente. Meu Deus, aonde é que eu me conecto com essa pessoa? Mas Deus faz isso acontecer. Dentre tantas coisas, Ele linka alguma coisa com você. E você pode ser bênção para essa pessoa. E Deus coloca também perto de você pessoas que possam ser bênção para essa pessoa. De forma que o evangelho não vai parar por conta de você não ser igual ou não ser da mesma linhagem. Ele faz essas coisas. Pessoas que estão dependentes emocionalmente de coisas e pessoas. É uma das dificuldades também. Talvez se Abraão tivesse tão preso ali, não é? A amigos, a pessoas que ele conheceu, que ele não queria largar, porque é muito difícil seguir o chamado de Cristo quando a gente vai ter que deixar algumas coisas importantes para trás. Amigos são coisas importantes. Grupo é coisa importante. Eu preciso estar pertencente a algum grupo de pessoas para eu poder me sentir bem, né? Me sentir parte de um local. Aí de repente eu saio e aí eu não tenho mais aquilo. Aquilo acabou e eu não tenho mais. E aí? Eu vou para um lugar desconhecido, porque aí vem para a igreja, né? Aí chega aqui na igreja e encontra pessoas totalmente diferentes, né? Com a fala diferente, com tudo diferente. E aí você se depara com uma realidade nova. E aí você fala assim, poxa, mas eu tenho que abandonar? Não tem que abandonar. Você tem que abandonar as práticas que você fazia. E talvez um pouco, sim, da intimidade. Sim, um pouco. Porque senão você não consegue. Você continuar na mesma rotina de vida, você não vai conseguir entrar no outro padrão, que é o padrão de Deus. E existe também pessoas tão independentes que julgam sabedores de todas as coisas. Essas também são algumas dificuldades. Essa é uma dificuldade que a gente encontra. Sabe, porque ser direcionado por Deus ou pelo seu pastor, né, por causa do chamado de Deus na vida dele, e não atender esse chamado vai gerar em nós ou na pessoa que está sendo chamada desistência. Se ela não atende, se ela não senta e se interessa em ouvir, ela vai simplesmente se perdendo, porque ela não tem direção, ela não senta para ouvir. Ela se julga uma pessoa que já sabe algo, já sabe fazer, porque ela aprendeu assim. E existem aqueles que decidiram, existem aqueles que precisaram. Eles precisaram ser independentes. Esses são aqueles que eles cresceram e não tiveram a direção de ninguém. Ou tiveram direções erradas, né? Talvez não seja o correto dizer que não teve direção, porque direção vai vir de algum lugar. Comando vai vir de algum lugar. Esses às vezes não tiveram. Foram aqueles que aprenderam a andar sem a ajuda de ninguém, aprenderam a se vestir sem que nenhum adulto estivesse perto, aprenderam a fazer sua própria comida, porque se não fizesse, ou se não pegasse qualquer coisa, ele passava fome.
são aqueles que a gente tem conhecido, né? Que, infelizmente, não decidiram essa vida. Não decidiram ser assim, mas quando são chamados para algo maior, eles se deparam com esse questionamento dentro de si. E eles podem dizer: bem, eu vim sozinha até aqui, e agora eu preciso de alguém para me ensinar, e eu não, isso não é para mim. E alguém vai dizer: olha, Deus está te chamando, vem, a gente vai cuidar de você. Não, não, não. Porque eles simplesmente, eles aprenderam, eles nasceram nesse contexto e precisaram se virar. E agora, depois de adulto, eles não precisam mais, mas na verdade precisam. Porque espiritualmente falando, nós, é o mesmo passo de nascer, crescer, é o mesmo passo, né? Nós viemos para o Evangelho no primeiro passo e a gente começa a avançar. E aí a gente vai encontrando pelo caminho as coisas. E se a gente não tiver alguém que nos direcione, nós não vamos conseguir chegar ao final. A vontade de Deus, ela não é má. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando a gente fala da cultura, né? Que vem numa cultura toda estranha, toda contrária, a gente percebe que Deus está querendo nos tirar, mas é para que Ele mostre a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E é o reino dEle, de justiça e amor, que eu e você talvez não tínhamos antes, é que Ele quer demonstrar. Ele quer demonstrar isso para nós. E nessa noite, quero dizer para você algo. É tão difícil, né? Prosseguir naquilo que Deus nos chamou. E talvez Deus esteja te chamando para viver algo novo e diferente. Algo que você não experimentou ainda. E eu falo para você que é um passo e depois o outro. Mas talvez você enxergue como se fosse vários passos ao mesmo tempo. E é por isso que não consegue, às vezes, chegar lá no final. Ou nem sair do começo. Porque não são vários passos de uma vez, é um passo. É quando você já conseguiu algo, se firmar em alguma coisa, você começa a atender uma coisa e começa a fazer outra, e aí Deus vai te levar para outro nível. Mas precisa sair do mesmo lugar, precisa sair, precisa atender, precisa se interessar pelo que Deus está falando. Porque o aceitar o chamado de Deus é como você recebe uma palavra e essa palavra entra no teu coração. Você ouviu, você se interessou. E aí quando essa palavra entra lá dentro, ela precisa se ajustar dentro de você. Esse é o momento da aceitação. É aquele momento onde ela vai bater. Ela vai bater com essas coisas que eu falei, com essas dificuldades, né? Entre outras, medo, entre outras, ela vai bater. Só que ela precisa se assentar ali dentro, ela precisa ter espaço ali dentro. E a gente precisa dar esse lugar para a palavra de Deus. Ela é maior. O direcionamento que Deus tem para nós é de uma vida com bênçãos e promessas, como o Senhor fez a Abraão e como o Senhor tem levantado a gente também para viver. E se a gente não permitir, deixando que essas coisas ou outras tomem o lugar da palavra que você ouviu, essa palavra ela não vai ter lugar. Ela precisa ser assentada dentro de você, para que haja aceitação, para que você entenda: puxa, agora eu entendi. Eu já entendi, eu sei que eu vivi essa vida, eu sei que eu cresci assim, eu sei que eu precisei ser assim, eu sei que, sabe, o que eu vivi antes talvez eu não consegui entender, mas hoje essa palavra ela chegou no meu coração, ela chegou nos meus ouvidos, ela chegou. E porque eu abri a porta, hoje eu creio. Hoje eu acredito. Essa verdade que o Senhor está falando com a gente hoje. A gente precisa abrir essa porta e acreditar. E aí você olha e fala: poxa, mas essa palavra foi boa, eu confio nessa palavra. É a palavra de Deus, eu quero algo.
E aí o Senhor, com seu amor, vai limpando, né? Vai curando. O pastor falou de cura hoje, vai curando. Ele vai curando a gente, nosso estado emocional. Ele vai curando, sabe? As nossas dependências em pessoas e coisas. Ele vai curando, ele vai tirando. Ele começa a empoderar você a avançar e a seguir. Porque você precisa começar. E se você está aqui hoje, você já deu o meio passo. Se você já está há mais tempo, você já deu um passo, né? Agora, atender o chamado não é simplesmente ouvir, é atender o que o Senhor quer. O Senhor tem um ministério, o Senhor tem uma missão para nós. E não adianta, irmãos, a gente vir para a casa do Senhor, né? E achar que isso é tudo que nós temos. Na verdade, o que nós temos é o que está lá fora. Isso daqui é a graça de Deus nos fazendo ter um lugar de comunhão, um lugar para a gente aprender, um lugar para a gente encontrar os iguais, sabe? Para a gente poder se sentir pertencente, para não ficar estancado no mundo sozinho, tentando fazer a vontade de Deus solitário, que ninguém consegue. Mas Ele, de repente, te trouxe aqui essa noite para fazer você entender que talvez se ninguém começou antes de você, é para que você comece agora. E se alguém começou antes, é para que você continue avançando passo a passo, amém?